Depois de séculos, chegamos no fim do dólar. A moeda americana não vale mais o que valia antigamente e está mais parecendo o Cruzeiro, Cruzado Novo ou as N moedas que tivemos no Brasil que não funcionaram. Meu nome é Pedro Santana, sou diretor de operações e fundador da Alu, a plataforma de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Hoje o dólar representa 60% do valor de todas as moedas do mundo, mas essa tendência está mudando. A desdolarização do mundo está em andamento enquanto Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os chamados BRICS, se unem para estabelecer a sua própria moeda de reserva global. E é um dos eventos mais importantes que estão acontecendo na economia hoje. Vamos te explicar esse movimento começando pelo significado do que é ser uma moeda de reserva mundial. O dólar nem sempre foi a moeda de reserva mundial. Antes do dólar, tinha outras moedas dominantes que perderam sua posição, como a da França, que foi a moeda de reserva de 1720 a 1815, seguida pela libra esterlina da Inglaterra, que durou de 1815 a 1920 como a moeda de reserva mundial. O dólar americano virou a moeda de reserva mundial pouco depois disso, com o acordo de Bretton Woods. Os Estados Unidos têm tido o status de reserva mundial há quase 100 anos, e de acordo com Ray Dalio, a dominância dessa moeda dura mais ou menos 94 anos. E por que esse movimento está acontecendo agora? Para entender isso, você precisa entender que, uma vez que a moeda vira reserva mundial, ela ganha 3 poderes. O primeiro superpoder é a estabilidade. Os países não confiam nas moedas uns dos outros para fazer comércio, porque eles não têm certeza do valor real da moeda de outro país. Ao usar uma moeda de reserva mundial unificada, os países sabem que a moeda com a qual estão negociando tem um valor estável e é lastreada por algo de valor maior. Essa confiança e estabilidade facilitam todo o comércio global. O segundo superpoder de uma moeda de reserva mundial é que o país que a detém se torna uma potência de investimentos. Por ser a moeda mais estável do mundo, todos os países mantêm reservas cambiais em dólares. E os dólares que eles não usam, eles investem em fundos de títulos e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso torna os Estados Unidos um receptor significativo de investimentos estrangeiros. Países como Japão, China e Reino Unido detêm trilhões de dólares em ativos americanos. Nesse cenário, os Estados Unidos chegam a 7,2 trilhões de dólares somente em investimentos estrangeiros mantidos por países estrangeiros nos Estados Unidos. O terceiro e último superpoder do dólar americano é a sua exclusividade de comprar petróleo, a commodity negociada em dólares. O acordo de Bretton Woods, assinado logo após a Segunda Guerra Mundial, amarrou todas as moedas ao dólar americano, o tornando extremamente poderoso. No entanto, em 1971, os Estados Unidos ficaram sem dinheiro, e o presidente Richard Nixon anunciou que os Estados Unidos não resgatariam mais 28 gramas de ouro por 35 dólares americanos, conforme havia sido prometido no acordo. Como os Estados Unidos ficaram sem ouro em 1971, o valor do dólar passou a ser apoiado por nada mais do que dívidas do governo americano. Apesar disso, o resto do mundo não poderia simplesmente voltar a usar suas próprias moedas por causa da terceira superpotência do dólar, a capacidade exclusiva de comprar petróleo. Em 1945, o presidente Franklin Roosevelt organizou um encontro secreto com o rei da Arábia Saudita, prometendo proteção em troca do direito exclusivo dos Estados Unidos de desenvolver petróleo na Arábia Saudita. Esse acordo criou o petrodólar, o que tornou necessário que os países mantivessem dólares americanos se quisessem comprar petróleo. Algo importante, não é mesmo? Isso deu aos Estados Unidos domínio global no século passado, e às vezes o tio Sam usou esse poder para cortar outros países da sua força vital, energia. Enquanto alguns países se rebelam contra esse domínio, especialmente os que conseguem produzir energia por conta própria, novas alianças estão sendo formadas para desafiar a supremacia do dólar americano. Espera um minuto. Se você olhar mais de perto o valor do dólar americano hoje, está próximo do seu ponto mais alto nas últimas 2 décadas. Então, por que algumas pessoas estão dizendo que o dólar está perdendo valor? Bom, existem algumas razões para isso, além do seu preço. Uma delas é que os Estados Unidos demonstraram ao mundo o quão poderoso o dólar pode ser quando usado contra um país, como demonstrado no caso da Rússia, onde suas reservas cambiais foram congeladas e ameaçadas de serem usadas para ajudar a Ucrânia. Como resultado, os países estão cada vez mais formando suas próprias alianças com a ajuda da Rússia, que é uma alternativa no fornecimento de energia. Isso vem acontecendo nos bastidores há algum tempo. Por exemplo, em 2000, a ONU permitiu que o Iraque vendesse petróleo em euros ao invés de dólares. E em 2007, o Irã parou de vender petróleo em dólares. Em 2014, a Rússia e a China assinaram um acordo para contornar o dólar americano. E o Irã abandonou o dólar por meio de seu acordo de investimento de 400 bilhões de dólares, ironicamente, acompanhado pela Índia e pelo Japão. A lista continua com outros países formando parcerias, como Rússia, Irã, Índia e China e muito mais. Recentemente, China e a Arábia Saudita se uniram para criar um concorrente ao petrodólar, chamado Petro-Yuan. Alianças como o BRICS, que representam 31,5% do PIB mundial, estão se fortalecendo à medida que cada vez mais países buscam aderir. Até Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, sugeriu que é possível ter várias moedas de reserva mundial. É por isso que algumas pessoas acreditam que podemos estar testemunhando o início do fim do dólar americano. Portanto, a questão é, o fim do dólar realmente está próximo ou são apenas notícias sensacionalistas para chamar a atenção? A verdade está em algum lugar no meio dos dois. Antes de entrarmos em pânico com o fim do dólar, é importante observar que essa ideia já vem sendo falada há anos, na verdade há décadas. Artigos alertando sobre o desaparecimento do dólar datam de 1975, como muitos outros artigos dos anos seguintes. Embora seja verdade que o mundo está tentando substituir o dólar, nem todos concordam que isso acontecerá.
Alguns especialistas argumentam que, se isso acontecer, levará muito tempo. Além disso, os dados mostram que o dólar continua sendo muito estável. Por exemplo, esse gráfico mostra a proporção de transações em dólar em todo o mundo versus outras moedas nos últimos 35 anos. É uma discrepância grande, né? O dólar ainda é, de longe, a moeda dominante nas transações globais, com o yuan chinês crescendo às custas do euro e do iene japonês, mas não do dólar. Portanto, embora possa haver alguma verdade nos rumores sobre o fim do dólar, não devemos entrar em pânico. E como dissemos anteriormente, o valor do dólar em si está subindo, devido ao aumento da taxa de juros nos fundos federais do Federal Reserve, que está atraindo cada vez mais investimentos estrangeiros para os títulos do Tesouro americano. Isso, por sua vez, ainda está fortalecendo o dólar, que é visto como um símbolo de estabilidade e poder econômico, o que não deve mudar no futuro de curto prazo. Nos baseando na história, uma mudança de moeda de reserva mundial só acontece depois de um conflito significativo. Embora seja incerto se dessa vez será diferente, algumas pessoas argumentam que se os Estados Unidos perdessem a sua capacidade de exportar dólares, resultaria em mais dólares permanecendo nos Estados Unidos, levando a uma inflação mais alta, como testemunhado durante a pandemia. Consequentemente, algumas pessoas dizem que commodities como o ouro disparariam e poderíamos retornar ao padrão ouro, embora essas sejam normalmente as pessoas que têm ouro para vender. Outros argumentam que poderíamos experimentar uma hiper-bitcoinização, mas novamente, geralmente são pessoas que têm Bitcoin para vender. Embora algumas pessoas acreditarem que uma transição do dólar americano seria catastrófica e irreversível, essa provavelmente é uma opinião extrema. É importante lembrar que ao longo da história, a maioria das moedas subiu e caiu, e o dólar não deve ser uma exceção. Embora estejamos vendo algumas mudanças em relação ao dólar, é importante reconhecer que o dólar ainda é a moeda dominante no cenário global e qualquer transição importante provavelmente ocorreria por um período longo de tempo, talvez até por várias décadas. E se você gostou desse vídeo, a produção acha que você vai gostar de um desses dois também.